Depois da última grande guerra, a guerra terminou no ano 46, e lá pelo ano 47 vinha o fogo e traziam de Pistoia, sabe, o cemitério de Pistoia dos brasileiros que foram enterrados. Então, aqui existia o Guaviju, era um distritozinho de Nova Prata, não era distrito ainda, tinha o Guaviju e São Jorge. E queriam se emancipar como distrito, os dois. E o prefeito era o Schneider, e aí então o prefeito era o Schneider, cada um vinha puxar os interesses, que o prefeito queria se emancipar como distrito, São Jorge, e o Guaviju também. Lá eles pertenciam ao Paraí. Era um povoadinho pequeno, tinha uma casa duas de comércio, a igreja, é o que eu tinha naquele lugar, um ferreiro, uma ferraria, e mal e mal algum caminhãozinho que puxava produto da colônia, só existia isso aí. Era um lugarejo assim, metade do Maragata hoje, vou te dizer, tá? Então, aí naquele tempo resolveram trazer, na Semana da Pátria, trazer o fogo, e diz que vinha de Pistoia. Veio a Porto Alegre através do exército, como, não sei. E de Porto Alegre foi distribuído para os municípios do interior. Tudo assim através do exército, soldados do exército, até chegar no Prata. No Prata, então, ficou exposto o fogo simbólico, a Semana da Pátria, sabe como é a semana toda. Aí, então, o prefeito avisou lá o Guaviju que viesse buscar o fogo aqui. Aí, então, pegaram um caminhão e largaram um caminhão daqueles caminhões de caixão. Aí pegaram os 20 rapazes, 25 rapazes, atleta, e começaram a largar lá perto onde eu moro, perto da Ponte da Prata. Largaram um cara lá, depois 1 quilômetro largaram o outro, mais 1 quilômetro largaram o outro, até chegar no Prata. E aqui, então no Prata eles pegavam o fogo simbólico, e ia passando um para o outro, até lá. Depois de lá o caminhão pegava, levava os caras, porque o Guaviju era longe daqui, 30 e tantos quilômetros, né? 30 e tantos quilômetros. E aí nós estávamos lá, eu e o Zildo Mendes e o Breno Bortolossi, um sobrinho meu, e vimos aqueles atletas, imaginamos que era que vinham buscar o fogo simbólico, nós conhecíamos a história, você sabia que era que vinham buscar o fogo. E aí inventemos um pedaço de pneu, cortemos um pedaço de pneu velho, e aí vamos entregar o fogo para um daqueles caras que estavam lá. Mas eu desci, e o Zildo Mendes e o Breno foram lá na estrada falar com ele, a cavalo, pediram informação, e ele disse que estavam esperando o fogo santo, que vinha da Itália, era uma pessoa assim, de pouca instrução, da colônia, né? E esperando o fogo santo. Tá bom. E eu desci por lá, por um matinho, um banhado, e saí na estrada e acendi aquela borracha. Depois que ela esquenta bem, ela queima, né? Então, o Zildo estava proseando com essa pessoa lá, e eu levantei os olhos lá, eles levantaram os olhos e diziam: lá vem o fogo. Era eu, então, que vinha com o fogo, vinha correndo assim, né? E o cara já ficou ansiado. E ele estava de chapéu, e eu disse: não pode ficar de chapéu. E eu, coitado, botou o chapéu embaixo do braço, e tem que ser correndo, eu disse. Aí ele botou os dedão no chinelo, assim, os dedão no chinelo, e saiu correndo com aquele fogo, e toque, 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 em cima de uma coxilha, que está lá até hoje, uma banheira velha, tinha um outro. Ele largou para aquele.
Correu lá na Ponte do Orval, tinha um outro. Lá no Zocalito, que está lá até hoje, tinha o primeiro que eles tinham soltado. Então largou o fogo para aquele. E aquele que tinha vindo do exército, que fazia um mês, dois, ele estranhou um fogo num pedaço de pneu e disse: mas questo qual é fogo? Sim, diz o cara, este ano é assim mesmo. E o cara tocou, e tocou, e tocou, e tocou. E ele estava compositado, tinha vindo do exército, e correu uns 12, 13 quilômetros até chegar no Guaviju. Lá então estava a professora, que ela ainda está viva em Nova Bassano, uma filha do Guerino Samuvilha, que deve estar com uns 85 anos, está ainda viva em Nova Bassano. Então, e o padre Guilherme Postal, que era um amigão da gente, e mais gente esperando o fogo lá, professora, com os alunos e tal, mais uma meia dúzia de pessoas, era pouca gente. Aí não vinha, os outros acenderam o fogo na pira e o padre venceu o fogo, o padre Guilherme contava para nós que venceu. E a professora desfilou com os alunos, e nada de fogo, e nada. E nada, o fogo estava ali, pronto para eles. Mas depois, quando ia aqui um auto na frente, avisando os caras que era para se preparar que vinha o fogo, era o Jorge Pirusso, o sogro do Elci Lazarotto, e um Faversani, o motorista. Então, quando chegaram lá, onde aqueles 4 pessoas já tinham corrido, eles já tinham ido adiante, lá no Zocalito tinha uma bodega. E foram lá, estavam tomando trago. Isso já tinha passado quase uma hora, né? Uma hora. E quando eles chegaram, bravo estava o Jorge, mas como vocês não estavam lá esperando o fogo? Que o fogo vem vindo agora, o fogo legítimo, o legítimo. Aí, mas que fogo? O fogo, não, o fogo está no Guaviju essas horas, né? Aí eles largaram de alto lá, né? Chegou lá, tinham soltado os foguetes e tal, imaginando que o caminhão tivesse encrencado e que não vi. Aí, então voltou tudo a estaca zero, depois foi o fogo legítimo atrás daquele, tornaram a acender aquele outro fogo. E aí, então, naquela época, era a época da ditadura, teria sido um crime contra a pátria, né? E aí, então, o Faversani, no outro dia, veio na delegacia, trouxe aquele pedaço de pneu, mas não sabiam quem é que foi, onde é que foi, como não foi. Em final tivemos sorte, me parece que eles desconfiaram muito que tínhamos sido nós. Aí, então, o Demetrio Lenzi, naquele tempo, o pai daquele Clóvis que faleceu aí, ele era um senhor responsável, ele era tesoureiro na prefeitura, ele era tudo. Acho que meio falou na delegacia e a coisa morreu por aí, mas teria sido um crime, né? Então a história do fogo simbólico que a gente acompanhou, viveu, me fazem contar. Até o doutor Eli Prates já escreveu, a Neuza Bercó veio aqui escrever a história do fogo simbólico, e essa aí, viu? Era a época da ditadura, era a época do Getúlio, né? Aqueles 15 anos que o Getúlio governou, 14 para 15 anos, né? Mas, em final, que levou aqui as autoridades, eu acho que o Demetrio, moço, pensa, se levaram assim como uma brincadeira que tivesse sido. Se tivesse sido numa esfera nacional, talvez a coisa não teria sido assim, né? Então passou a história do fogo simbólico aí, viu?